vamos retornar aí a partir então do conceito de predação, né? Acredito que todo mundo já está na tela aí, né? Aparecendo então um lince aí atrás de uma lebre. Pô, mas tanto bicho para botar, né? Que esse bicho aí, tivemos aí estudos estatísticos, né? Da sua população em relação às suas presas, né? Então, nós temos, né, via de regra, na dinâmica de populações, se vocês derem uma folhada aí um pouquinho mais adiante na ecologia, vocês estão com esse gráfico aqui, ó, né, registrando em vermelho, né, as lebres, em azul as presas. Vejam que essas oscilações da população ao longo do tempo, e realmente foi, né, praticamente, né, um dos mais longos estudos, né, de dinâmica de populações presas e predadores feitos lá no Canadá, né, e nós temos essas flutuações em que vocês veem, né, o que é importante notar aqui, que sempre temos, né, o número de presas, né, via de regra maior do que o teto dos predadores. Quando o predador, né, a sua população aumenta muito devido, óbvio, consequência da oferta de alimento, né, se aumentar demais, vai haver uma queda, né, por consequência, meses depois, da população de presas, né, podendo, óbvio, acompanhar o quê? A queda das presas, a queda do alimento, cai também, óbvio, logo a seguir, o número de predadores. Tá? Vejam que chegou a estados mínimos em alguns anos, né? Chegou a picos mínimos de predadores justamente por uma queda muito grande das presas. E vejam nesse gráfico abaixo, muito interessante na dinâmica, né, das presas, toda vez que o número de indivíduos, né, lebres, tem uma densidade, né, o número de indivíduos, a densidade, né, é muito pequena numa determinada área, há, óbvio, uma taxa de reprodução, o número de filhotes por fêmea aumenta muito. Né? É como se estimulasse a fertilidade das fêmeas. Né? Agora, quando a densidade de indivíduos por área aumenta muito, esse estresse, né, leva ao quê? Uma fertilidade menor. Né? Então as fêmeas, o número de filhotes por fêmeas diminui, né, porque a oferta de alimento, óbvio, diminui, porque tem muitos indivíduos por área, muitos indivíduos requerendo os mesmos recursos. Né? Então vai haver uma queda substancial aí. Tá? Bom, mas a predação envolve, né, adaptações, né, relacionadas à evolução, óbvio, né, em que nós podemos encontrar tanto em predadores quanto em presas, né, uma série de estratégias, né, artifícios para maximizar, né, para dar mais eficiência ou à fuga, né, a proteção, ou mesmo a captura de alimento, caso do lado do predador. Né? Então, por exemplo, né, a camuflagem que vocês têm, né, aqui, ó, camuflagem é uma maneira de se confundir, né, ficar, vamos dizer assim, invisível em relação ao ambiente. Então, a invisibilidade, um aspecto de camuflagem, é não ser notado. Né? Isso pode ser uma estratégia tanto de presa quanto de predador. O predador quer chegar o mais perto possível para não espantar as presas, ele quer se confundir com o ambiente.
E a presa, por sua vez, pode ter estratégias maravilhosas, inclusive para não ser localizada. Né? Coloração de advertência. A presa e às vezes o predador tem cores fortes, vermelho, amarelo, misturado com cores pretas, né? O azul. Né? Então, essas colorações vermelho, amarelo, azul, misturado com manchas pretas, está indiretamente dizendo duas coisas. Primeiro, instintivamente, perigo. Tá? Ou eu tenho veneno, ou ainda eu tenho veneno e posso inocular, posso te envenenar. Tá? Mimetismo, imitar. Imitar. Neste caso é fazer uma imitação. Esta é a razão. Então, imitar. Se eu quero imitar, mimetismo. Tá? Então vamos ver essas estratégias aí, tá? Após a gente trabalhar com as formas defensivas, né, para evitar uma predação. Defesa mecânica é o caso aí do ouriço, né? Os pelos viraram espinhos, é uma maneira de evitar a predação. Ou uma defesa química, como o zurrilho, né? Zurrilho, né? Grande parte do território do Rio Grande do Sul, a gente não enxerga esse bicho, mas logo na noite, às vezes em alguns lugares, né? Fora das regiões urbanas, tu tem o cheiro deles, né? Então é uma defesa química, uma maneira de evitar os predadores. A própria fazer o alerta, né, as cores de advertência aposemáticas, né, por exemplo, né, esse sapo, na verdade, é uma rãzinha, né, essas cores, ó, o azul com preto, o laranja com preto, mostram o que? Ah, ele tem capacidade de inocular veneno? Não! Ele está avisando ao potencial predador que ele é venenoso. Ou seja, na sua pele tem glândulas que secretam substâncias venenosas. Não adianta tu ter veneno e ser morto. Tá, mas aí eu mato também o predador? Tem, mas aí já se foi. Então tu tem que avisar que tu tem veneno. Na verdade, esse é o instinto que está por trás desse processo evolutivo. Né? Então quem tem essas cores, todos os predadores instintivamente rejeitam ficar perto de um bicho como esse. Tá? Por exemplo, ou esse aqui. Tá? Então, aposematismo e coloração de advertência é uma maneira, tá, na natureza de evitar a predação. Tá? Evitar a predação. Ou alertar que o predador é muito perigoso. Não chegue perto. Tá? Vamos dizer assim. Camuflagem. Olha o que é uma camuflagem. Né? Alguns livros, né, do ensino superior também chamam isso de mimetismo crípsia. Né? O mimetismo crípsia, na verdade, a gente vai ver mais em vestibular a terminologia camuflagem. É invisibilidade. Olha aí, ó, se tu olhar de longe, rápido para essa tela, como a maioria dos animais não vão conseguir identificar que bicho é esse. Por quê? Parece areia. Tá? Então esse gafanhoto que tem essas rugosidades aí, né, essas granulações no exoesqueleto, praticamente ele pode andar bem tranquilo sobre esse sedimento aí. Ele está invisível para os predadores. É uma camuflagem. Tá? Mas só presa tem camuflagem? Bom, vou tirar só aqui porque vocês não estão vendo a minha tela de gravação aqui da minha imagem, mas vocês devem ver que aqui, ó, nesta parte ao lado direito da árvore, né, se passar aqui uma presa, talvez pudesse ser capturada por... probleminha de transmissão. Olha aqui, ó. Aqui tu tem uma onça, ó. Então a onça está camuflada. Por que que ela quer se camuflar? Porque ela quer chegar bem perto para não gastar energia correndo, né? E ter mais chance do ataque dela ser bem sucedido. Então, o padrão de coloração, de textura
da pelagem dela se confunde com esse tipo de paisagem que é o hábitat natural da onça, né? Ou seja, aí ela ganha uma grande vantagem de chegar perto da presa. Ela está fazendo uma camuflagem, tá? Bom, nós temos mimetismo, tá? Dois tipos de mimetismo. O batesiano, que é esse que está aparecendo aqui para vocês, né? Na tela está aparecendo o batesiano, né? Então, esse camarada, inclusive, fez o estudo dele nas florestas brasileiras, né? Tropicais brasileiras, e ele detectou, né? a imitação que alguns seres fazem de outros que realmente são perigosos. Alguns não são perigosos, nem têm gosto ruim, nem têm veneno, né? Mas imitam colorações, enganam os outros, né? Literalmente, o mimetismo batesiano é imitar, enganar o predador. Mesmo que eles não tenham substâncias repugnantes, nem veneno, nem coisa nenhuma, né? Eles têm formas e coloração muito parecido com aqueles que realmente são venenosos, têm gostos nos tecidos muito repugnantes que não, né, normalmente os predadores não gostam, evitam. Tá? E nós temos o caso especial que praticamente não cai, que é o mimetismo milleriano, que é um germânico que veio morar no Brasil, no século retrasado, no século XIX, morou em Santa Catarina, era inclusive correspondente com Darwin, né? E descobriu então um outro tipo de mimetismo, né? Borboletas, né? Vários tipos de borboletas que eram espécies bem diferentes, não afins, né? Mas tinham um padrão de colorações das suas asas e do seu corpo muito parecido, existe muito delas, parecido com borboleta, uma ou outra, poucas espécies na verdade, de borboletas que tinha na Mata Atlântica, que eram realmente de gosto horroroso para os pássaros. Então os pássaros evitavam. Mas as outras que ele capturou não eram, né, vamos dizer assim, aparentadas com essas espécies e tinham as mesmas colorações. Então elas estavam imitando, provocativo no sentido de evitar a sua predação. Óbvio, o número de indivíduos é bem menor desses miméticos em relação ao grupo modelo. O grupo modelo é realmente o original, aquele que é de gosto ruim ou venenoso. Tá? Então olha aqui, ó. Pá, 2 cobras. Não, aqui tu tem uma cobra, né? E aqui é uma lagarta de mariposa. Então, o que ela está imitando? Ela não está tentando se esconder. Inclusive está colocando a sua região posterior, isso aqui é a região posterior da lagarta, em evidência, né? Porque o predador chega aí, esse formato, essas cores vai lembrar justamente uma serpente. O predador vai evitar. E isso aí é uma lagarta. Né? Uma lagarta que é, né, vamos dizer assim, filé mignon para os passarinhos, para a maioria dos mamíferos e tal. Uma lagarta de inseto. Então, esse, né, está imitando, é batesiano. É um caso batesiano. Né? Aqui existem alguns princípios clássicos, né, desse mimetismo batesiano. Né? Os miméticos, que são os imitadores, né? Óbvio, estão menos protegidos. Por quê? Eles só imitam. Se forem mordidos e o predador achar que é gostoso, vai embora. Eles não estão protegidos, na verdade. Né? Os miméticos, de novo, o imitador, tem que ser menos numeroso. Em caso acidental, algum predador tentar experimentar, ele tem que tentar sofrer a ação do modelo, do real, né? Porque se tiver muitos miméticos, uma população muito grande, um acidente com um predador e o predador não sofre nenhuma agressão, nenhuma repugnância, vai começar a devorar todo mundo.
tá? Mesmo que alguns ele não vai sentir o gosto, então ele tem que estar numa densidade menor que o modelo. Tá? Ó, grupos sistemáticos diversos, não são aparentados, né? Não pertence o modelo mimético, são parentes, espécies próximas, não. Tá? Então, a semelhança nunca se estende normalmente às estruturas internas. As estruturas internas, via de regra, não correspondem uma em relação à outra. Isso aí é só mais uma curiosidade. Tá? Parasitismo, pessoal. Parasitismo, nós temos os parasitas, né, externos, né, os exoparasitas, exo-externo, ou ectoparasita, né, fora. Né? Então, esses parasitas vão roubar, né, líquidos ou tecidos externos. Aí, no caso, um mosquito, o carrapato, a pulga, né? Tem aqueles animais aquáticos que também têm parasitas, que a gente viu. Né? Então, esta série de parasitas está sugando líquidos e tecidos, então, do seu hospedeiro externamente ao hospedeiro. Enquanto que nós temos os endoparasitas. Tá? Os ectoparasitas ainda podem ser vetores de outros parasitas microscópicos, por exemplo, vírus, né? Por exemplo, bactérias, protozoários. Enquanto eles estiverem parasitando, eles podem estar transmitindo esses micro-organismos que também são parasitas. Né? Aqui uma lombriga. Né? Nós temos os casos em vegetais. Em vegetais, o parasitismo a gente pode classificar em dois grupos, né? Os ectoparasitas, né? Holo, né? Todo, nesse caso aqui, o parasita, o cipó chumbo, né? Holo. O que ele coloca aqui é holo, todo. Quando é todo parasita, né? O que o cipó chumbo quer, na verdade, é a seiva elaborada. Se ele quer a seiva elaborada, ele é aclorofilado. Ele é aclorofilado. Veja, sem folhas. Cadê as folhas? Né? Cadê o verde que é natural das plantas? Não tem. Tá? Por que ele precisa de cloroplasto se ele está roubando do seu hospedeiro a seiva elaborada, a seiva açucarada? Né? Então, praticamente, ele vai depender de raízes especializadas chamadas austórios para sugar a seiva orgânica do outro. Né? Mas ele tem flores? Tem frutinhos, tem sementes, tem tudo mais. O que ele não tem é folhas, é aclorofilado. Este caso, né, nós temos aqui numa árvore, tá? Possivelmente, eu acho que isso talvez seja uma pitangueira. Eu acho que é uma pitangueira, não sei. Porque essas folhas todas que vocês estão vendo aqui já é do parasita. E aqui vocês estão vendo o caule do parasita, né, envolvendo o caule do hospedeiro. Né? O caule do hospedeiro é esse mais clarinho. Né? Estas folhas é do parasita. Então, hemiparasita é metade parasita. Né? Por quê? Ele é clorofilado, então faz fotossíntese, mas o que ele está parasitando? Seiva bruta. Ele germinou na parte aérea. Para sobreviver, o que ele faz? Ele rouba seiva bruta, ou seja, ele perfura o vegetal para buscar água e sais, e aí ele faz a fotossíntese dele. Conforme ele vai crescendo, quando atinge o chão, ele vai engrossando, não tem como sair daí, e acaba matando o seu hospedeiro. Né? Mas demora, isso vai demorar. Né? Então, é um parasita que tem clorofila, que é clorofilado. O que ele está roubando também apresenta raízes austórios.
Tá? Também vai... Eu fiz uma porcaria aqui. Apertei onde não devia. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ó, Jesus. Tá aparecendo, inclusive, a minha gravação, né? Coisa ridícula. Então, também aqui nós temos raiz tipo austório, que é esta raiz perfurante, mas aqui está roubando seiva bruta e água, sais minerais junto. Tá? Bom, existe também o caso parasitoide. Aí um animalzinho deposita sobre o ovo seus ovos, né? O caso aí insetos, as vespinhas são as mais estudadas, e os ovos viram larvas e as larvas, ou interna ou externamente ao seu hospedeiro, vai se alimentar do hospedeiro vivo. Né? Então aqui está uma vespa depositando ovos também naqueles pulgões. Né? Esse pulgão vai ficar paralisado, porque ela também injeta aqui um veneno paralisante. Os ovos se transformam em larva, a larva vai comer o bichinho por dentro, vivo, e depois sai por esse buraquinho. Aqui tem uma larva de mariposa, tá? Tem uma larva de mariposa cheia, olha ali, ó, cheia de casulinho de vespas, saindo daqui larvas, comem ela está paralisada, né? Comem ela, e depois sobra só a parte externa desse bichano. Muito utilizado, inclusive, esses animaizinhos para fazer a famosa, um controle, né, uma forma ecológica de se proteger a vegetação contra esses organismos que são parasitas, vão se alimentar de seiva, como é o caso aqui dos pulgões, ou vão comer, são herbívoros, vão comer as folhas. Então, na agricultura, em vez de usar veneno, a gente pode usar controle biológico. Então, o nome controle biológico pode ser feito descobrindo um parasitoide que vai ser, então, né, uma vespa, um outro tipo de inseto que deposita seus ovos sobre um determinado organismo que a gente quer ter controle da população. Tá? É um controle biológico. Tá? Esclavagismo, dá uma olhada aí no livro que está colocado de forma equivocada lá na parte de harmônico. É desarmônico. Por quê? É a exploração dos serviços biológicos de outra espécie. Então, no caso aqui, um esclavagismo, né, em insetos, esta espécie de formiga, Myrmica rubra, né, Myrmica rubra, né, ou vermelha, vai escravizar, na verdade, capturar, né, vai fazer um sequestro de várias pupas, né, de formica fusca. Leva para o seu formigueiro, lá dentro do formigueiro ela vai amadurecer, vai ficar toda, né, repleta do cheiro desse formigueiro, dos feromônio, e vai começar a cuidar dos filhotes da outra espécie. Então esse é o esclavagismo, né? Ou seja, uma espécie está usando o serviço biológico de outro. Tá? Então, isto é esclavagismo. Quem é que perde essa aqui? Em vez de estar cuidando da sua sociedade, está cuidando da sobrevivência dessa outra. Tá? Olha o caso desses pássaros aí. Ó, tá? Olha o cardealzinho. Ah, mas o filhote do cardal não é... Não, isso aqui é o filhote de uma outra espécie. Né? O cuco. Né? Ou esse aqui, no caso, na região sul, a gente conhece como vira-bosta, né? um bichinho preto. Né? Essa ave nunca põe, não faz ninho, não põe ovos no seu ninho. A fêmea procura ninho de outras aves, vai botar
no ninho de outras aves, né? Então, neste caso, nós temos um esclavagismo. Os serviços biológicos de cuidar e alimentar os filhotes está por conta de outra espécie. É um esclavagismo. Então, esta aqui perde, porque deveria estar cuidando dos seus filhotes e está cuidando dos filhotes de uma outra.